Olá, pessoal! Muito legal começar mais essa explicação aprofundada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre destrinchar o verdadeiro cérebro por trás da automação industrial moderna. A ideia aqui é deixar de lado a visão de quem apenas opera a máquina e assumir a perspectiva do engenheiro de sistemas. Vamos entender juntos como a gente concebe, estrutura e controla o caos absoluto de uma fábrica, mas de uma forma discreta e incrivelmente precisa. Bom, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada de construção desse conhecimento vai desde os fundamentos lógicos lá na base até a implementação em uma linha de montagem real. A gente vai passar rapidinho pela lógica combinacional versus sequencial, depois entender a dinâmica do graphic, ver as ações no ambiente do controlador, as divergências, que envolvem seleção, saltos e paralelismo, e, por fim, as aplicações práticas na indústria. Então, começando pelo começo. Tópico 1. Lógica combinacional versus sequencial. A fundação de tudo. Na engenharia de controle, a gente lida basicamente com dois universos lógicos bem distintos. De um lado, temos o controle de lógica combinacional. Dá para pensar nele como um sistema que vive 100% no presente. Ou seja, as saídas dependem única e exclusivamente das condições instantâneas das entradas. Sabe o interruptor de luz? É bem por aí. Mas, do outro lado, temos a lógica sequencial. E é aqui que a mágica da automação complexa realmente acontece. Por quê? Porque a lógica sequencial tem memória. O controle aqui não depende só do exato instante atual, mas dos estados que as variáveis assumiram lá no passado, somado ainda ao fator tempo. Sem essa capacidade incrível de lembrar o que acabou de acontecer, seria simplesmente impossível automatizar uma fábrica moderna. Tópico 2, a dinâmica do grafite, onde a gente cria a planta baixa de tudo isso. E para não enlouquecer planejando sistemas que dependem de passado e de tempo, a gente precisa de um mapa, certo? É aí que entra o GraphSet. Essa ferramenta visual simplesmente não caiu do céu. Ela surgiu lá na França nos anos 70 porque um consórcio entre pesquisadores e a indústria precisava desesperadamente de uma linguagem universal. Acabou que o GraphSet virou padrão ouro no mundo inteiro para modelar e gerenciar sistemas de eventos discretos. Ele basicamente pega uma lógica super complexa e transforma em algo visual e, o mais importante, gerenciável. O grafite se apoia em três pilares gráficos fundamentais. O primeiro são as etapas, que ditam qual é o estado do sistema e estão sempre associadas às ações que a gente quer executar. É basicamente o que deve ser feito. O segundo pilar são as transições, que avaliam as receptividades, ou seja, as condições lógicas que precisam existir para o processo seguir em frente. E o terceiro são os arcos orientados, aquelas linhas que normalmente fluem de cima para baixo, mostrando toda a sequência dinâmica do processo. Resumindo, a etapa dita a ação, enquanto a transição dita a mudança de estado. Então, o ponto crucial é exatamente entender quando e como o sistema decide avançar no mundo real do controlador. Para essa transição de fato acontecer, duas regras físicas absolutas precisam ser cumpridas ao mesmo tempo. Primeira regra: a transição precisa estar válida, e isso só acontece se todas as etapas que vêm imediatamente antes dela estiverem ativas. Segunda regra: a receptividade, que é a condição lógica atrelada a ela, tem que ser verdadeira ou igual a 1. Só quando a transição é válida e a condição é verdadeira, o sistema evolui para o próximo passo. Agora, tópico 3. Ações no ambiente do controlador. É hora de ver as ordens do nosso CLP na prática. Sabe, o que é realmente interessante notar agora é como a gente instrui o controlador lógico programável a executar ordens de um jeito extremamente rígido. Uma ação não é só mandar ligar uma máquina e pronto. Existe a ação condicional, onde mesmo com a etapa ativa, a máquina só vai operar se uma segunda condição lógica for validada ali na hora. Temos também a ação limitada no tempo, que restringe a duração daquele efeito a, digamos, exatos 5 segundos. E tem a ação memorizada, onde a gente usa o comando set para ativar algo permanentemente e lá na frente precisa mandar um reset explícito para desligar. É o controle total do ambiente nas mãos da engenharia. E a nossa caixa de ferramentas vai além, viu? A ação mais comum no chão de fábrica é a de ordem contínua, que funciona exatamente enquanto a etapa estiver ativa e nem um milissegundo a mais. Temos também ações com retardo e uma que é fascinante, a ação impulsional. Ela gera um pulso de comando que dura o tempo exato de um único ciclo de varredura do CLP. Isso mostra muito bem o nível de controle microcronometrado que as equipes de projeto têm sobre a física de qualquer maquinário. Tópico 4. Divergências, seleção, saltos e paralelismo. Porque, na prática, a vida industrial não é uma linha reta.
Claro, todo o processo começa com uma sequência linear, que é aquele caminho direto e sem nenhum desvio de rota. Uma etapa é seguida por exatamente uma única transição, e cada transição leva a uma única etapa. Um ótimo exemplo é uma máquina de estampar peças. O sistema carrega, alimenta a chapa, estampa a peça e depois o extrator entra em ação. Uma sequência implacável onde um evento obrigatoriamente segue o outro, sem direito a escolhas. Mas quando as coisas ficam mais complexas, a gente precisa que o sistema tome decisões. E isso ilustra de um jeito brilhante a diferença entre as divergências. De um lado, a divergência seletiva. Pensa numa máquina de bebidas quentes. O pedido pode ser café, café com leite ou chocolate. A máquina vai executar apenas uma das sequências baseada na lógica OU. Do outro lado, temos a divergência simultânea, que usa a lógica E. Aqui, todas as ramificações começam a ser executadas de forma paralela. É quase como um balé mecânico super sincronizado, operando várias partes do maquinário rigorosamente ao mesmo tempo. Uma outra variação crucial que a gente tem nesse roteamento lógico é a sequência com salto. Essa estrutura permite modelar comportamento de avanço, onde dá para pular certos conjuntos de operações que simplesmente não são necessários para uma peça específica, economizando um tempo precioso. Ou então, permite fazer um retrocesso, devolvendo o sistema para uma etapa anterior. Isso é absolutamente essencial para repetir um processo em loop várias vezes, até que um contador ou um critério de qualidade seja atingido. E por fim, nosso quinto e último bloco, aplicações práticas na indústria. A hora de ver tudo isso rodando de verdade. Vamos dar um passo além e ver como tudo isso se constrói na prática olhando para um clássico sistema de carregamento de vagões. O vagão chega sob o silo, um sensor o detecta e abre a válvula de liberação. O produto começa a cair. Logo depois, a balança avisa que o vagão encheu, o que gera o fechamento imediato da válvula. Mas espera lá, a esteira ainda tem produto em cima dela. É aqui que entra aquela inteligência da lógica com retardo. O sistema aguarda exatos 7 segundos contados no relógio para garantir que a esteira esvazie totalmente no vagão. Só depois desse tempo, um eletroímã destrava o vagão, que agora, finalmente cheio, pode seguir viagem. Para aquele atraso de 7 segundos da esteira funcionar redondinho, a gente usa as receptividades de temporizadores. Elas atrelam a contagem de tempo diretamente à ativação da etapa, liberando a transição quando o tempo acaba. Por outro lado, para gerenciar o imediatismo da coisa, a gente tem os detectores de borda. Em vez de avaliar um estado demorado, eles são programados para agir no exato microsegundo em que um evento físico ocorre. Pode ser na borda de subida, tipo quando um botão acabou de ser pressionado, ou na de descida, quando o sinal elétrico é cortado. É literalmente o controlador gerenciando a força do tempo e os eventos instantâneos do chão de fábrica. Dá uma olhada agora nessa aplicação brutal daquele conceito de divergência simultânea que a gente conversou há pouco. Imagina uma mesa circular que alimenta uma máquina de furação gigante com 3 estações. Depois que a partida é dada, por causa do paralelismo no grafset, a estação 1 carrega uma peça, enquanto a estação 2 prende e fura uma peça anterior, e a estação 3 já inspeciona e remove a peça finalizada. Tudo isso acontecendo de forma estritamente simultânea, orquestrado a partir de uma única transição central. O material que serve de base para a nossa explicação deixa um recado claríssimo aos projetistas. Na engenharia, a gente não sai copiando e colando soluções prontas. O grafset, os saltos, os atrasos, tudo isso são blocos de construção ilustrativos e muito essenciais. O verdadeiro papel de quem projeta é pegar essas fundações e estruturar tudo, adaptar incansavelmente esses blocos lógicos para resolver de forma super precisa e eficiente os gargalos de cada problema proposto na linha de produção. E tudo isso acaba nos levando a uma reflexão pra lá de empolgante. A gente viu o rigor lógico impecável que transforma a intenção em ação nas máquinas de hoje. Mas, conforme a inteligência artificial e a próxima geração de controladores evoluírem para não apenas seguir essas lógicas inseridas, mas aprenderem a otimizar dinamicamente essas etapas, os saltos e o paralelismo, como será que essas estruturas de controle discreto vão se comportar nas fábricas do futuro? É simplesmente fascinante ver o poder que essa base nos dá hoje e imaginar até onde tudo isso vai nos levar no dia de amanhã. Pessoal, muito obrigada por acompanharem a nossa explicação de hoje e até a próxima.